Ops, olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab e a mais um vídeo aqui com dicas bem legais para você utilizar o seu CorelDRAW. Solta a vinheta que a gente volta já já. Estamos aqui com o nosso CorelDRAW aberto, né? E vamos para a nossa primeira dica, né? Que é texto dentro de uma forma, né? A gente tem várias opções de configuração de texto. Uma delas é fazer com que o texto fique dentro de uma forma, de um objeto qualquer, e assuma essa forma, né? Ou seja, o texto aqui vai ficar arredondado. Então, o que que a gente faz? Vem aqui na ferramenta de texto, aproxima aqui, ó. Veja que o texto está, o cursor, né, está mostrando aqui um quadradozinho, né, uma moldura. Então isso significa dizer que você vai ativar a função de forma. Você dá um clique, olha só que legal, a moldura de texto ó, ficou no formato da forma. E aí você pode começar a digitar o seu texto. Claro que o texto vai ficar bem bagunçadinho aqui. Se você clicar com o direito em inserir forma, né, a gente tem aqui um texto de exemplo. E eu posso usar as opções de centralizar, né, de ajustar todas as configurações de texto. Então você digita ou você cola o seu texto, né? Feito isso, o que é interessante aqui, se você quiser separar o texto da forma, você vem em Objeto, Separar texto dentro de um caminho. Ele separa, aí acontece o que? Ele perde a forma, tá? Não é isso que a gente quer, né? Nesse caso aqui, o que que a gente vai fazer então? Se você precisa usar o texto dessa maneira, então você vai selecionar aqui a forma e vai clicar com o botão direito para remover o contorno e retirar o preenchimento, se for o caso, né, de retirar o preenchimento. Né? Pode ser que você queira manter dessa maneira, né? E quando você visualizar aqui em tela cheia, no seu layout, né, no seu arquivo final, vai estar dessa maneira aqui, beleza? Se você ampliar, se você ampliar a forma, o texto vai acompanhar. Então, o que que eu sugiro aqui nesse caso é você criar uma outra forma, joga para trás, né? Preenche com a mesma cor, centraliza aqui, né? E aí você tira o traçado. Então, seriam duas formas. É uma forma para servir de fundo e a outra forma para usar como base para o texto, né? É uma maneira mais rápida e prática, inclusive. Então, apenas para mostrar, finalizar aqui o exemplo, trazer para cá, ó. Ele assume exatamente a forma, tá? Mesmo que a gente use, vou colocar aqui justificar, pronto. E aí, claro, vai depender do texto, da forma, se isso vai ficar legal ou não, a questão do ajuste, né, do alinhamento do texto com relação ao desenho da forma, né, as curvas da forma, beleza? Isso aí você vai verificar qual o mais interessante, né? Lembre-se que legibilidade vem antes de estética. A nossa próxima dica é usar a ferramenta distorção, né? Uma ferramenta bem interessante que traz vários recursos, como por exemplo, eu tenho aqui esse círculo, né? Vamos para a ferramenta distorção aqui. A gente tem várias configurações e algumas pré-definições, como por exemplo puxar cantos. Olha só, já ficou aqui, ó, uma estrelinha, né? Bem bacana que você pode trabalhar aí nos seus conteúdos, né? Um recurso muito bacana dessa ferramenta é esse aqui, ó. A distorção de serrilhar. E aí a gente aumenta a quantidade do zíper, a frequência. Geralmente eu coloco múltiplos. E aí a gente suaviza. Olha só que legal. Um efeitozinho boleado, né? Isso é muito comum, muito prático para a gente fazer o seguinte, olha. Você tem um layout para um post, vamos supor. E aí você desenha uma linha. Essa linha você vem na ferramenta distorção e aplica algumas configurações aqui. Por exemplo, 6, 12 e olha só.
Aí você vem aqui com a ferramenta preenchimento inteligente, clica aqui. Ó, bem legal, né? Bem comum você ver isso em alguns posts, né? E aí você pode fazer uma linha para cá, você vai conseguir vários efeitos, ou até mesmo, por exemplo, a linha está debilitando alguma coisa aqui no layout, né? E aí você, claro, dependendo do formato, você vai mudar essas configurações aqui, né? Então, é uma dicasinha de como você pode usar melhor a ferramenta distorção. Você tem muitas opções e dá para você fazer coisas interessantes aí. Próxima dica é alinhar texto na base, né? É bem interessante essa dica, porque é o seguinte, a gente quando vai alinhar textos, então, se eu pegar um texto assim, ó, cabelo, banana. Esses dois textos, eles não têm ascendentes nem descendentes, tá? Quer dizer, tem o B aqui, né? Tem o B e o L tem as ascendentes, mas não tem as descendentes. Então isso facilita no alinhamento. Até mesmo se a gente mudar um pouquinho a fonte, ó, eu vou alinhar esse com esse. Então basta eu colocar pela base, tá ok, tá bacaninha, tá tudo tranquilo aqui, né? Mas quando a gente passa a ter descendentes, como é o caso aqui, ó, do G, certo? Ou então do Q, do P, e aí você vai alinhar, então o alinhamento nem sempre fica correto. Olha só, vou pegar esse texto aqui, ó, vou pegar esse texto, vamos alinhar pela base com relação a esse aqui. Quando a gente alinha pela base, eu estou teclando B. Olha só, ele está alinhando aqui pelo G e não por aqui, ó, que deveria ser por aqui, né? Então, como é que a gente faz para ele alinhar pela base do texto? Então, a gente vai trazer aqui o alinhar e distribuir. Vamos reajustar o zoom aqui. Veja, eu vou selecionar o texto. Antes, deixa eu puxar uma linha guia aqui. Não vou deixar exato, mas só para a gente ter uma noção da diferença, né? E olha só, o mesmo texto. Também não tem descendentes aqui nos dois textos, mas aqui tem. Então, a gente vai fazer o quê? Se eu alinhar pela base, né? Vai dar errado, né? Ó, deu errado aqui, tá vendo? Igual o outro aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai mudar isso aqui, ó. Aqui está marcado, ó, caixa delimitadora, ou seja, ele vai alinhar pela caixa delimitadora, ou seja, pelo tamanho do texto, certo? Do tamanho do texto como se ele fosse um vetor, né? Como se ele fosse um objeto. E não, texto a gente precisa alinhar separadamente, a questão de ascendentes e descendentes. E aí você pode especificar aqui, ó, linha base da primeira ou linha base da última linha. Então eu vou marcar aqui última linha e aí vou alinhar inferior, olha só, alinhou aqui, tá vendo? Se eu marcasse primeira linha inferior, ele ia pegar a primeira linha do meu texto aqui e alinhar a partir dele aqui. Então se você está alinhando um texto, né, que você vai começar alinhado por esse aqui, então você seleciona a primeira linha ou última linha, dependendo de como você quer alinhar. Para a gente alinhar esse aqui corretamente, então a gente muda para cá. Agora ficou correto, né? Mas lembrando, ele fica alinhado de forma incorreta quando a gente usa aqui pela caixa delimitadora. E aí vai depender de texto para texto e pela caixa delimitadora é o padrão para objetos, né? A nossa próxima dica é bem interessante, que é calcular o comprimento da curva. E aí talvez nem todo mundo use ou precise disso, mas aí você que trabalha com comunicação visual, você que trabalha com outras áreas mais específicas do CorelDRAW, né, de recorte, você vai gostar muito dessa dica aqui. Então eu tenho essa curva e ela tem 20 centímetros, né, ó, 200 milímetros. E aí eu tenho aqui um quadrado com 50 milímetros. Então você seleciona aqui, vem em propriedades. Ó, como ele é um retângulo, então aqui nós temos as propriedades do retângulo, né? A partir do momento que a gente converte em curva, ele muda para as propriedades de curva. E quando a gente clica aqui, ele vai mostrar, ó, comprimento da curva, 200 milímetros, né? Então 50 mais 50 mais 50 mais 50, 200, né? Se a gente vier aqui, ó, vou aumentar, vamos ativar aqui o cadeado, vou aumentar em 3 vezes. Olha só, 400, né?
150 mais 150 dos 300, mais 50 mais 50, 100, 400, né? Então você tem aqui uma forma bem rápida de você calcular. Até mesmo se você criar elipses. Até mesmo se a gente criar elipses. Vejam só. Uma elipse com 60 milímetros de diâmetro. Deletar aqui, só para visualizar. Vou converter em curva. E a gente vai olhar aqui, ela tem 188,522 milímetros, né? Ele é bem exato aqui, tá? Então isso é muito usado para, tá vendo? 169, ele calcula bem certinho aqui para você, tá? Isso é muito usado em quem trabalha com corte, recorte, né? Esse tipo de trabalho, beleza? A próxima dica é uma dica bem interessante, talvez você nem precise muito dela, mas ela é interessante em algum momento que você for precisar, você já vai saber como fazer, né? Veja só, nós temos esse aramado aqui e a gente percebe que ó, são 1, 2, 3, 4 objetos, 4 caminhos, se eles tivessem separados, então a gente analisando aqui, esse objeto com esse foi combinado, com esse outro maior foi combinado e com esse outro menor foi soldado, certo? Então vamos supor que eu queira, eu preciso desse objeto aqui, ó, esse maior, e vou manter os demais presentes aqui nessa forma aqui. Tá? Então o que é que a gente faz? A gente vem para a ferramenta forma, seleciona qualquer nó do objeto que a gente quer retirar, né, que a gente quer extrair, e aí vem aqui nesse botãozinho, ó, extrair subcaminho. Ele vai fazer o quê? Ele vai retirar todo esse subcaminho, nós temos 4 aqui, né? Desse objeto, vai retirar e vai manter os demais. Esse aqui, como estava combinado com esse, né, e gerou vazado, então esse vai passar a ser vazado. Vocês vão prestar atenção no que vai acontecer, tá vendo? Como tem um terceiro aqui, né, 1, 2 e tem o terceiro no meio, então esse vai passar a ser vazado. Vou extrair, ele extraiu. Olha só, tá vendo? Retiramos o objeto exatamente como ele estava e ele passou a ser o vazado aqui, né? Ou seja, você não precisaria redesenhar ou apagar esse de baixo, criar uma cópia, apagar esse, usar o preenchimento inteligente, nada disso. Você pode extrair um subcaminho, tá? De forma bem prática. Se a gente extrair desse aqui, ó, como não tem um terceiro objeto entre esse e esse, na hora que a gente extrair, ele vai zerar aqui. Seria como apagar, né? Nesse caso seria até mais fácil, porque eu iria apagar. Mas se eu preciso do objeto, a gente vem aqui no extrair. Tá vendo? Então, fica aí mais essa dica aí para você aprender como usar melhor as ferramentas do CorelDRAW para agilizar o seu trabalho. E vamos para a nossa última dica, que é o seguinte, é converter unidades de medidas diferentes. Então o CorelDRAW trabalha com várias medidas, é um software muito preciso, né? Afinal é um software vetorial, e quando a gente cria objetos de forma bem precisa, por exemplo, isso aqui tem 60 por 60, tá? A gente está trabalhando com milímetros, se fosse o caso, aumente aí 2 centímetros, então é fácil, milímetros, centímetros, né? É bem fácilzinho, então eu quero ele maior 2 centímetros. Então, muito fácil. A gente apaga aqui. Milímetros para centímetros é fácil, você converte por você mesmo, né? Então, 60 mais 2, no caso de centímetros para milímetros, 60 mais 20. Eu já poderia digitar direto aqui. Mas se fosse algum outro valor, 2 mais 2 centímetros. Eu posso digitar centímetros. A unidade padrão está milímetros, ele vai converter automático. Olha que legal, tá vendo? E aí a pessoa diz, eu quero que você aumente aí na altura mais 2 polegadas esse objeto aí, esse retângulo, essa medida que você está construindo aí para mim. Então, tudo bem. Vamos aumentar aqui na altura, né? A gente apaga a unidade, então mais 2 polegadas, né? E aí foi aumentado aí na altura, né? Mais 2 polegadas, tá vendo? Então é bem interessante aqui para você fazer as conversões de medidas de maneira automática aqui nas propriedades de largura e altura do CorelDRAW, beleza? E vale salientar que você também, né, pode fazer qualquer operação matemática, adição, subtração, multiplicação e divisão
diretamente aqui na janela, né? Se você quer dividir por 2, né? Então ele mantém as unidades, né? E faz a divisão automaticamente, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de todas essas dicas aí que eu mostrei para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixe seu comentário, seu like, compartilha com os amigos, com os grupos, compartilha aí com os canais de Telegram, em todo lugar, certo? Para que mais pessoas possam utilizar melhor o CorelDRAW. Valeu? Meu nome é Ivan Berg Moreira e esse foi mais um Dicas do Greb.